Olá, bom dia, boa terça-feira. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre disciplina, né? Por que é importante a gente falar em disciplina, o que isso tem a ver com saúde. E no final eu quero dar algumas dicas para que a gente consiga ter mais disciplina na nossa vida, a despeito das dificuldades que a gente possa ter com esse tema. Bom, para começar, a disciplina ela é importante em saúde quando a gente pensa no porquê que as pessoas não são mais saudáveis. Como assim, Thalita? Se você for perguntar agora para qualquer pessoa ao seu redor, alguém que estiver aí do seu lado, qualquer pessoa na rua, todo mundo sabe o que fazer para ter uma vida mais saudável, né? Se perguntar, a pessoa vai dizer: tem que dormir bem, beber bastante água, alimentação balanceada, exercício físico. Todo mundo sabe o que fazer. Mas quantos fazem isso efetivamente? Então a gente percebe que o que nos separa de ter mais saúde não é a falta de conhecimento, não é a falta de recurso, geralmente é falta de disciplina mesmo. E isso não só na área da saúde, né? Estou falando saúde porque é a minha área de atuação, mas se a gente for pensar em carreira profissional, em vida financeira, relacionamento, a disciplina é o que vai nos levar ao objetivo que a gente quer. O que acontece é que a gente tem uma ideia de disciplina como se fosse um dom, uma coisa que a pessoa recebe, nasce com aquilo, ou então não pode ter. E muitas vezes a gente se acomoda em não ter disciplina e fica só olhando para o outro falando: caramba, o fulano tem tanta disciplina, né? Por isso que tudo dá certo na vida dele. Eu, infelizmente, tenho dificuldade, tenho preguiça, tenho não sei o quê. E a gente aceita como se fosse fácil para o outro e não fosse fácil para mim. Como assim, Thalita? Quando eu era mais nova e comecei a fazer faculdade, eu olhava para alguns colegas meus e ficava muito impressionada com o desempenho. Não com os resultados, porque eu também sempre tirei notas boas, mas quando eu via a performance deles em ler todos os textos no prazo, eles pareciam não enfrentar as mesmas dificuldades que eu enfrentava. E muitas vezes eu chegava para eles e perguntava: fulano, como você consegue? Quantas horas tem o seu dia? Como que você dá conta de fazer isso tudo? E o tempo foi passando, eu mudei de curso algumas vezes, comecei outras faculdades, até que chegou um momento que eu comecei a ouvir essa pergunta dos meus colegas: Thalita, como você consegue? Né? Quantas horas tem o seu dia? Como é que você dá conta de ler todos os textos, fazer todos os trabalhos a tempo e tirar nota boa, estudar para todas as provas, sendo que a gente faz as mesmas matérias, o dia tem a mesma quantidade de horas e está difícil para mim. Então, quando viraram para mim com a pergunta que eu fazia para os outros, eu olhei para trás e fui entender o que tinha acontecido. E a verdade é que a disciplina, ela não é um dom que você recebe, ela é uma escolha que você faz diariamente. Para mim, no meu processo de desenvolver a disciplina, eu tive muita dificuldade. Eu acordava às 5 da manhã, ia dormir muitas vezes 1 da manhã estudando, lendo texto. E quando eu estava ali lendo texto, não é que eu não queria estar deitada descansando. Muitas vezes eu preferia estar vendo um filme, estar tirando um cochilo, mas eu estava fazendo o que eu precisava fazer. E eu não estava ali, às vezes, com disposição ou feliz com o que eu estava fazendo. Eu simplesmente tinha feito uma escolha de fazer a despeito da minha indisposição, a despeito, muitas vezes, da minha preguiça de fazer aquilo. Entendeu? Então, isso desmistificou para mim essa imagem da pessoa disciplinada como uma pessoa para quem é fácil. Não é fácil para ninguém. Todo mundo tem as mesmas sensações humanas de dificuldade, de, às vezes, indisposição. Todo mundo prefere fazer outras coisas, muitas vezes, né? Ter um entretenimento, sair, do que estar fazendo, às vezes, uma obrigação, uma coisa mais chata, mas é necessário fazer. Então, estudando neuro e entendendo o funcionamento do nosso cérebro, eu consegui chegar a algumas estratégias para lidar com essas dificuldades naturais do ser humano e fazer as tarefas independente da minha vontade. Então, são algumas formas da gente se organizar para dar conta dessas tarefas maiores, mais difíceis, que demandam um esforço maior, independente da sua indisposição, né? Então, eu queria passar aqui para vocês 3 formas da gente hackear o nosso cérebro.
A primeira dica é: crie sistemas. Crie sistemas para fazer as coisas que você precisa fazer. Então, por exemplo, eu detesto beber água, eu acho muito chato. E eu sei que eu preciso beber uma certa quantidade de água por dia. Então eu fiz o cálculo, se não me engano são 35 ml por quilo ao dia, cheguei à quantidade que eu vou precisar por dia, comprei uma garrafa que tem exatamente a quantidade de água para o meu dia. Todo dia de manhã eu encho essa garrafa de água, deixo aqui no meu escritório perto de mim e vou tomando aquilo ali ao longo do dia, porque eu olho para aquilo ali, sei quanto falta, tá acessível, né? Então toda hora que eu olho, eu lembro, tomo um golinho de água e consigo dar conta de beber água, mesmo sendo uma coisa que é chata para mim, pessoalmente, entendeu? Foi um sistema que eu criei para lidar com isso. Uns anos atrás, eu lembro que virou notícia nesses sites de fofoca que a Kim Kardashian, ela dormia com roupa de treino, né? Porque ela gostava de treinar pela manhã ao acordar e sentia preguiça. Então, para diminuir o trabalho que ela teria que ter de manhã e que poderia fazer ela desanimar de fazer o treino dela, o exercício físico, ela já dormia com a roupa de treino para poder acordar e não ter desculpa. Ela já estava 50% do caminho andado. Então, é um sistema também. Aí, no caso, a minha recomendação é: pense na tarefa que você está com dificuldade de fazer, de implementar, e desenvolva uma estratégia, um sistema para que você consiga fazer aquilo ali de uma maneira mais fácil para você, entendeu? Segunda dica: use o sistema mesolímbico ao seu favor. O que é isso? O sistema mesolímbico é aquele que a gente apelidou de sistema de recompensa. Todas as vezes que a gente conclui uma tarefa, o nosso cérebro tem uma descarga de neurotransmissores que nos trazem uma sensação de bem-estar. Então, todas as vezes que a gente se propõe a fazer alguma coisa ou tenta fazer uma tarefa e termina, a gente tem esse efeito, que a gente chama de recompensa. Qual é a dica? Quando você tiver uma tarefa para fazer, subdivida essa tarefa em tarefas menores, para que, ao completar cada uma dessas pequenas tarefas, você tenha essa descarga de neurotransmissores. Isso vai fazer com que você tenha motivação para continuar fazendo outras tarefas. E você não vai sentir o peso daquela tarefa grande, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um livro para ler e você não está afim de ler. Ao invés de você manter essa tarefa, ler o livro, você separa em, por exemplo, ler 3 páginas hoje, ou ler um capítulo hoje. Porque aí você vai ter mais gás para terminar de ler aquele livro, tendo completado diversas tarefas aos pouquinhos, entendeu? Ou então, por exemplo, preciso arrumar este guarda-roupa, e é muita coisa. Coloca a meta: vou arrumar essa gaveta. Porque aí, terminando, você ativa o sistema de recompensa e vai ter gás para terminar. Mesmo que seja aos poucos, você vai conseguir fazer essa tarefa e ter a disciplina. A terceira e última dica de hoje é: adiante as suas escolhas. A gente tem uma quantidade limitada de energia de ativação por dia. Como assim? A energia que a gente usa para iniciar tarefas e fazer escolhas, ela não é ilimitada. A gente tem uma quantidade certinha para cada dia. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em grandes bilionários, Mark Zuckerberg, antigamente o Steve Jobs também, você percebe que eles estão sempre mais ou menos com a mesma roupa, né? Por que é isso? Porque eles precisam preservar a energia deles para tomar decisões importantes. Então, as coisas mais triviais, eles já deixam previamente esquematizadas para não gastar energia com isso no dia a dia. Então, por exemplo, eles estão sempre com aquela blusa de algodão e uma calça jeans, para poupar de ter que escolher a roupa todo dia, entendeu? Então, como a gente aplica isso na nossa vida? Eu aplico esse conhecimento da seguinte forma: domingo, eu sento para esquematizar a minha semana. Então, por exemplo, a gente geralmente sabe o que a gente vai fazer durante aquela semana. Eu trabalho tais dias por semana, vou para academia tais dias, vou fazer isso, isso e isso. Então, já pensar na roupa que você vai usar para se poupar durante a semana. Então, já deixa mais ou menos separadinho os cabides, a roupa de segunda, terça, quarta, né? Já te preserva um pouco de energia. Outra coisa muito legal de fazer é deixar as refeições adiantadas. E aí já vem um bônus adicional, que é
Durante a semana a gente geralmente está na correria, não tem tempo de preparar refeições muito elaboradas, mais saudáveis. Então, a dica legal é parar no domingo e já adiantar isso tudo. Você cozinha os legumes, você já deixa tudo mais ou menos esquematizado, congeladinho, para durante a semana você só descongelar e comer aquilo ali. Tem muitos nutricionistas que estão aqui na internet ensinando a fazer isso, tanto no YouTube como aqui no Instagram. Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui algumas indicações também. E isso adianta muito a nossa semana e nos ajuda a poupar essa energia para fazer as outras tarefas mesmo, que são inadiáveis, são de todo dia. A gente está aqui nessa época de começo de ano, todo mundo fazendo meta, escrevendo os planos para 2021. A gente agora pode aproveitar também essas dicas de disciplina para nos ajudar a chegar mais perto dos nossos objetivos, né? Eu desejo a todo mundo um ano muito abençoado, que todo mundo possa ter mais saúde, mais paz e mais disciplina, né? Agora com mais 3 diquinhas aí para ajudar. Espero que todo mundo esteja bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.